Olá, canal Jaqueline Roberta. Eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de ter a minha boca calada. E o Santos fez um primeiro tempo saudável, tanto para os Santos quanto para os santistas. Contra o Botafogo de São Paulo, Ribeirão Preto, que pela primeira vez chegou na terceira fase da Copa do Brasil. E nesse jogo, o Odair Hellmann pode falar que o Santos sobreviveu aos 10 primeiros minutos. No início do jogo, o Santos parecia sonolento, o Botafogo teve uma chance ali e o coração da santista aqui já ficou, não é possível que mais uma vez nós vamos sofrer. Logo após esse primeiro momento aí do jogo, onde o Botafogo parecia que ia tentar algo, a fragilidade do time de Ribeirão Preto ficou muito exposta. É um time que tem uma zaga bem lenta, uma zaga que não teve um bom dia, e aí o Santos conseguiu se sobressair. E é isso que eu espero do Santos, se sobressair em jogos que se apresentam com uma característica boa para tentar. E o Santos fez mais do que tentar ontem. Não teve aquelas bolas inúteis que ficam ali circulando a área. Teve chances e as chances foram convertidas. Se sobressaiu, é claro, porque tem melhores jogadores que o Botafogo, com todo o respeito ao time. E deu para perceber que é um time muito perdido lá também. Então o Santos vence sim, pela sua capacidade. Eu acho que ontem o Santos mostrou uma capacidade melhor, um aproveitamento melhor, se propôs a fazer algo que deu certo, mas também o time do Botafogo meio que deitou já no primeiro tempo. E uma coisa muito legal aconteceu, a mágica, o Dodi apareceu no momento certo para o passe para o Lucas Lima. Sim, galera, Lucas Lima, e é isso que eu quero do Lucas Lima. Estava lá infiltrado na área e conseguiu seu primeiro gol, essa volta para o Santos. Então, um passe mágico do Dodi, que é disparado um dos melhores jogadores do Santos no ano, e aí foi um acerto do Odair, que eu até falei em outros vídeos. Um dos acertos do Odair é ter batido o pé. Dodi, ótimo jogador. E o Lucas Lima está lá no momento certo, na hora certa, e ontem ele jogou mais na dele. Então é muito importante o jogador jogar ali onde se sente bem, e em momentos eu senti que o Lucas Lima teve essa possibilidade de estar um pouco mais à frente, então o gol foi válido. Teve ainda um bate e rebate, né? Sempre o Santista tem essa emoção, mas conseguiu converter numa primeira chance ali que o Santos teve. E o Efigênio me mandou lá no Twitter que o último gol do Lucas Lima com a camisa do Santos tinha acontecido no dia 10/9/2017, foi num 2-0 na Vila contra o Corinthians. Então, faz muito tempo, muito tempo. E ontem, eu não sei se pela questão do Luan Dias estar chegando, pela questão do Lucas Lima ter jogado mais no lugar dele, o Odair ter ajustado esse erro no jogo contra o Blooming, ele se mostrou muito bem no primeiro tempo. O Botafogo adormeceu na partida, essa que é a verdade. O jogo se manteve morno, muito morno, até que em um outro momento ali, o Santos teve grandes chances. Nossa, foi avassalador o tempo todo. Nossa, colocou o Botafogo para suar a camisa? Não, mas aí em uma segunda chance, com o Lucas Barbosa, que é um menino que eu sempre defendo, eu acho que ele tem outras potencialidades. Ele até pode ser treinado como centroavante, eu acho que ele tem algumas potencialidades. Tecnicamente, nossa, já que ele domina uma bola perfeita, ele faz tudo perfeito, não. Mas é um menino que ele tem muita garra, ele tenta muito. E aí, uma bola, de novo, alçada ali para o Marcos Leonardo. Foi pênalti, tá, galera? Se aquilo não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti. Os zagueiros do Botafogo, assim, numa noite perdidaça, cometeram um pênalti em cima do Marcos Leonardo. E o Marcos Leonardo bateu, foi uma batida que deu medo, que deu assim, o coração do Santista, ó, fica aqui. Já imaginou se aquele lance do Lucas Lima, o goleiro ali, consegue segurar a bola? Graças a Deus que não. O Santos conseguiu converter e o Marcos Leonardo bateu o pênalti mal, mas a bola entrou, isso que importa. O goleiro até caiu para o lado certo. Se fosse um goleiro um pouquinho mais apurado, tinha pegado.
mas é como eu falo, a nossa sorte, a nossa fé vale muito também. E os méritos ao Marcos Leonardo também, que nunca pipoca. Pode até ser que ele erre, mas ele não pipoca. Ele sofreu o pênalti, ele pegou a bola, ele bateu, ele converteu. Então ele tem uma personalidade, sim, mas é o que eu falo, o Odair tem que ajustar esse time cada vez mais para que ele não vire um jogador de médio para ruim, porque ele é um jogador aqui para bom e eu creio que um dia vai se tornar muito bom. Mas tem que melhorar um pouquinho nas batidas de pênalti, porque acaba sendo previsível. Ele já bateu outros pênaltis parecidos com o de ontem. Se é um goleiro um pouquinho mais esperto, que estuda um pouco mais e que pensa nessa circunstância de jogo, poderia ter defendido. No primeiro tempo, os zagueiros do Botafogo perdido, o Santos consegue o 2-0, um placar assim que eu não esperei. E na live, Jorge Zubax, na live que eu fiz, não de pré-jogo, uma live que eu fiz mais despretensiosa e nós estávamos falando dos confrontos aí do Santos, ele falou que o Santos ia levar de 2-0 do Botafogo e nós vencemos por 2-0, então zica reversa. Continue, tá, Jorge? Beijo. Eu sempre, gente, tô de olho em todos os inscritos aqui do canal. Minha leitura, o Santos precisa se manter focado e certeiro. O futebol do Odair Hellmann é vistoso? De forma alguma. É plástico? Não. Mas o Santos mantendo essa concentração, eu acho que o Santos foi bem concentrado no primeiro tempo de ontem, soube aproveitar, soube ter uma visão contra um Botafogo que se mostrou um time limitado. Então o Santos se sobressaiu e é isso que a gente espera. Quando nós temos alguns adversários que se apresentam inferiores ali no primeiro tempo, ser certeiro. Futebol bonito, eu sei que não vai ser possível no momento, mas eu acho que essa crescente é muito importante. O Santos está a 3 jogos sem perder, tá? 3 jogos, o Santos venceu o Iguatu, o Blooming e ontem o Botafogo. Porém, o jogo de ontem me fez muito refletir sobre o Campeonato Paulista. O Botafogo estava no nosso grupo, passou para as quartas de finais, enfrentou o Bragantino, perdeu de 2-0 e ficou visível, né, que é um time limitado e que o Santos tem uma qualidade melhor. Eu me questiono se não faltou vontade para o Santos no Campeonato Paulista, perante ao jogo que nós assistimos ontem. O Santos poderia ter passado, né, gente? O jogo contra o Bragantino, o Santos teria muito mais chances. E fica aí essa reflexão. E aí o segundo tempo foi diferente do primeiro tempo. O primeiro tempo o Santos foi mais consistente, eu vi algumas evoluções. Ainda eu não acho bastante para enfrentar times fortíssimos no Campeonato Brasileiro, mas perante ao jogo do Blooming, teve evolução. E na transmissão, uma informação muito importante que vem direto lá do GE, que o Soteldo pode estar pelo menos no banco relacionado já para o jogo de domingo na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em Caxias do Sul. Aí eu acho que é um baita reforço para o Santos que anunciou nessa quarta-feira hat-trick de contratações, o Luan, o Gabriel e o Bruno, o trio do Água Santa, é o Água Santos. O Santos colocou lá reforço, usou esse nome nos videozinhos. Como eu falei, vai depender muito da força do atleta, mas são contratações, composição de um elenco que precisa de peças, que fica cada dia mais evidente que precisa de peças. No segundo tempo, eu achei que o Odair poderia ter alterado no intervalo, porque o jogo se mostrou fácil. Eu não vou dizer assim, nossa, fácil, que fácil, super fácil. Mas o Botafogo se mostrou um time com as limitações e o Santos tinha peças ali no banco para fazer com que ficasse mais rápido, mais veloz, mais dinâmico. Então, eu acho que o Odair poderia ter sido um pouco mais corajoso no jogo de ontem. Mas eu também entendo que o 2-0 foi um ótimo resultado, que eu no pré-jogo não esperava, que muitos santistas não esperavam e que talvez sim ele adotou essa questão de fizemos, vamos dar uma segurada, porque é um ótimo placar para a gente levar para o jogo da Vila. Então eu entendo os dois lados,
Mas eu, se fosse técnica do Santos, coisa que não sou, eu não contaria com medo. Eu já teria alterado no intervalo, já teria entrado com o Miguelito, com o próprio Ângelo, para dar um calor ali, para tentar dar aquela empurrada no time do Botafogo, porque a zaga deles teve muito problema no jogo de ontem. As alterações vieram depois, saiu o Ruiz, que não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo bom a ponto de eu defender com unhas e dentes ele na próxima escalação do Santos. Eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Tirou o Lucas Barbosa também, aí questões do Odair, o Lucas Barbosa estava bem, mas eu acho que até valeu jogar o time para frente, num jogo como ontem, poderia servir. As alterações, gente, o que mais me deixou assim, ele trocou o Camacho pelo Rodrigo Fernandes, né? Ele não abriu mão ali de um volante. O Camacho fez um jogo apagado de novo. Eu acho que você, tendo o Rodrigo Fernandes e até mesmo o Alisson, se trouxe o Alisson, coloca para jogar em algum momento, tá, Odair? Já que trouxe, coloca o Alisson para jogar. Eu acho que ele merece, sim, oportunidade. E porque o Camacho, assim, não me agradou, não fez nada demais no jogo de ontem. O Ângelo entrou no lugar do Lucas Barbosa, ainda o Ângelo não mostra, mas eu acho que vale a intenção de colocar ele para dar esse upgrade no time. E com um placar construído no primeiro tempo, o Santos, mesmo com as alterações, ficou ali, né, naquele chove não molha. O Botafogo, por sua vez, fez as alterações deles e aí começou a crescer no jogo. Eu acho que o Santos já sofreu muito mais com outros times. Eu não creio que tenha sido, nossa, que sofrimento que o Santos passou no segundo tempo, mas foi abaixo. Eu acho que o Botafogo ficou vivo na partida até uns 23 ali do segundo tempo e tal, só não conseguiu nada mais porque falta muita criatividade para o time deles, né? Que eu esbarro de novo, que foi um adversário com limitações, então também foi muito ali do adversário, por mais que tenha mexido, não ter tido fôlego. Eu acho que uma peça deles ali, o Xuxa, realmente mudou a cara, quis fazer algo diferente, o resto do time um pouco abaixo. Tirou o Lucas Lima, colocou o Miguelito, que eu acho que poderia ter feito isso antes. Eu acho que o Odair demorou um pouquinho para as alterações. O Carabarral entrou também, né? Uma reestreia. O Lucas Lima estava cansado no segundo tempo, eu acho que faltou um pouquinho de perna para ele. Como eu falei, o Ruiz não aproveitou completamente a chance. Eu não acho que ele tenha sido ruim, mas ele não aproveitou totalmente a chance que ele teve no jogo de ontem. E aí entra o Carabarral no lugar dele e tá tudo bem. Também acho que não fez muita coisa, é um jogador que tá sem ritmo, a gente tem que ter uma calma também, não vou criticá-lo. E aí aos 36, eu até anotei aqui, o Botafogo se anima, já tava um pouquinho animado na partida, né, acreditando que poderia, né, os adversários, mesmo em partidas que o Santos está mais confiante, acontece uma coisa diferente, eles acreditam que pode, o Santos tem que mudar isso cada vez mais. Então acho que é muito importante essas vitórias, aí mostrar uma cara, uma garra, uma vontade a mais. E aí o Xuxa, que foi o principal atleta deles ali, o principal jogador do segundo tempo, causou um calor, mas o Santos conseguiu lidar com essa pressão e o Nathan salvou ali, foi útil em algum momento. Eu não acho que o Nathan fez uma ótima partida, gente, continuo achando o Nathan abaixo, mas salvou ali no momento importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Miguelito entrou também, já tentou fazer algo diferente. Eu sinto que é um menino que quer algo a mais, que quer fazer algo diferente, por isso eu teria colocado ele um pouquinho antes. Teve um momento que ele correu com tudo, mas o problema desse contra-ataque do Santos é que às vezes um atleta chega muito rápido, muito veloz e os outros ainda não acompanham. Então falta ainda um entrosamento maior para que dê certo esse contra-ataque no Santos de uma maneira mais recorrente. Claro que nós tivemos outros contra-ataques que deram certo, mas quando entra essa molecada aí, precisa de alguém que esteja mais sintonizado. E aí o Miguelito foi lá, tentou puxar um contra-ataque, sofreu a falta, o Dodi bateu essa falta, já estava ali no finalzinho do jogo, mas
bateu bem não Doge, mas ó, passo pano total, porque o passe que ele deu pro Lucas Lima, essa bola, realmente foi uma coisa bonita de se ver e que nós não víamos faz tempo, ou víamos de formas muito erradas. E ontem o Doge teve uma partida assim muito boa mesmo. Já elogiei ele 50 vezes aqui, né, hoje. Mas é isso, quando o jogador merece elogios, eu não vou poupar, e eu creio que vocês tenham visto o mesmo jogo que eu. É um jogador que tem fôlego, que ele se mantém até o final ali, tentando muito, conseguindo ter o futebol mais consistente atualmente nesse time do Santos. Aí para santistas que gostam de marcar datas, então dia 11/4/2023 foi a estreia do centroavante David, de apenas 17 anos, no profissional, jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá bom? Quem gosta, então anote essa data, eu anotei aqui, porque vai que vira o próximo menino da vila preferido aí da nação santista. É claro que eu sei que é uma responsabilidade muito grande, é uma pressão muito grande, não vamos acreditar que o David é o salvador da pátria e que vai acontecer em um mês ele virar um grande craque, melhor jogador do Santos. Não é isso, mas o Santos ainda é um time que tem a esperança em jogadores como ele. E ele entrou ali nos minutos finais, isso aí eu até achei certo do Odair. O Miguelito eu vejo um menino já mais preparado, o Ângelo nem se fala, precisa desse tempo pra gente ver o Ângelo. Agora o David eu acho que pode dar uma segurada, então eu até fui muito a favor da contratação do Bruno Mezenga, pela questão do David ser muito novo. Ele entrou ali no finalzinho, e mesmo que tenha entrado no finalzinho, entrou com uma vontade, uma super vontade, e quase ele faz um gol. Aí seria a cereja do bolo, aí seria a noite dos santistas. Ele tentou com muita classe, o goleiro do Botafogo defendeu, foi lá pro lado certinho, mas em uma dessas poderia ter acontecido. No resumo, um resultado bom, o segundo tempo abaixo, mas eu destaco os jogadores que foram aguerridos, né? O Doide, principalmente. O Felipe Jonathan também fez uma partida ok. O Messias e o Bauerman, ok. Eu vou dizer que o time foi ok, tá? Perante ao desastre que nós assistimos contra o Blooming. Aí eu tava muito brava mesmo. Eu acho que é o bastante, que é o suficiente para um campeonato brasileiro? Não. Mas eu já vi uma certa evolução. Se o Odair Hellmann se fincar nesse futebol de eu tenho 1, 2 chances e eu vou lá e faço, pra mim tá ótimo. E se eu ver uma evolução nessa tendência. Agora, se foi um acaso do destino e o Santos só conseguiu fazer isso ontem porque era um adversário limitado e não vai conseguir ter essa consciência contra outros times, aí eu me preocupo, tá? Vamos esperar esse Campeonato Brasileiro começar. Essa foi minha análise. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, e é isso, Nação Santista.